Oiê! Vamos fazer agora um exercício que envolve a segunda lei de Ohm. Olha o enunciado. Considerem-se dois fios condutores do mesmo material. O primeiro com diâmetro igual a 0,6 mm, comprimento 6 metros e resistência 12 ohms. E o segundo com diâmetro igual a 0,4 mm, comprimento igual a 4 metros e resistência igual a x ohms. Com base nessas informações, conclui-se que x é igual a... Então, já anotei aqui os dados dos dois fios. Fio 1, diâmetro, comprimento e resistência. E o fio 2, diâmetro, comprimento e resistência. Quando a gente está falando de resistência de condutor, nesse caso o fio, a gente usa a segunda lei de Ohm. Vamos lembrar da segunda lei de Ohm. Como que ela é mesmo? A resistência do condutor é igual à sua resistividade elétrica, que eu simbolizo por ρ, tudo bem? Essa letra aqui, vezes o comprimento do fio sobre a área da seção transversal desse fio. Só lembrando, comprimento tem que estar em metros, a área da seção transversal tem que estar em metro quadrado, porque é a área, a resistência tem que estar em ohms. O ρ, que é uma constante, a resistividade elétrica, o que é? Esse número aqui, ele é um número característico do material que é feito esse condutor. Se é um condutor de cobre, se é de alumínio, depende. Então, esse número aqui vai dizer que é característico do material. Então, a unidade dele é ohm vezes metro, tá? Então, resistividade elétrica, comprimento do fio, área da seção transversal e resistência do condutor, tudo bem? Só lembrando, o que é a área da seção transversal? Só vou recordar esse negócio aqui. Pensa aqui comigo. Tem um fio condutor lá, né? Um fio de cobre, vai. Compridão. Né? Médio fio. Peguei esse fio, pá, cortei no meio. Quando eu fiz esse corte, eu peguei esse fio e olhei ele de frente, tudo bem? Quando você olha ele de frente, o que você enxerga aqui? Não é o formato de uma circunferência aqui em volta, então é um círculo, não é? O que é a área da seção transversal? A área desse círculo aqui, ó. Tá? Então, a resistência do fio vai depender tanto do seu comprimento quanto da grossura do fio. Quanto mais grosso o fio, maior essa área da seção. Quanto mais fininho, menor a área. Tudo bem? Então, só interpretando de uma forma rápida essa resistência do fio, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. O que é diretamente proporcional? Quanto mais comprido o meu fio, maior a minha resistência. E é inversamente proporcional, a resistência é inversamente proporcional à área. Por que inversamente proporcional? Porque ele está lá embaixo, está dividindo aqui. Então, quando aumento a minha área, se é inversamente proporcional, significa que a resistência diminui. E faz sentido, né? Porque você está aumentando a grossura do fio, vai ter menos resistência, os elétrons vão correr mais livremente. Então, a sua resistência diminui conforme você vai aumentando a grossura do fio. Isso quer dizer inversamente proporcional. É por isso que ele está dividindo aqui na fórmula, tá bom? Legal. Tá, entendemos a segunda lei de Ohm. E vamos usá-la para conseguir resolver e descobrir a resistência desse fio. Só tem um detalhe. Olhe para os seus dados e me diga, o que está faltando aqui se eu quero aplicar a lei de Ohm? Eu tenho o comprimento do fio 1, que é o L, então eu vou pôr L1, tá bom? Para identificar que é do fio 1. Eu tenho a resistência dele, R1, eu não tenho a resistividade, então eu vou chamar aqui que é ρ1, não sei qual que é, vou chamar de ρ1. Não tenho a área, eu tenho diâmetro e não área. Vamos lembrar como que calcula a área? Você sabe que é um círculo, né? É uma circunferência aqui. Beleza.
Esse fio tem diâmetro de 0,6 milímetro. Milímetro. Se você está assistindo os vídeos na sequência, já falei que o mili tem um nome. O nome de 10 a menos 3. A gente simboliza por mili. 10 a menos 3. Então, é 0,6, 10 a menos 3 metros. Por quê? É tudo em metro, não é milímetro. Beleza. Então, é 0,6 milímetros de diâmetro. E diâmetro é de ponta a ponta da circunferência quando passa pelo meio. Como que eu calculo a área? Porque eu quero a área do fio 1. Porque eu preciso usar a relação da segunda lei de Ohm. Eu preciso da área, não do diâmetro. Área de circunferência. Se você lembra, a área é πr ao quadrado, não é? Π vezes o raio ao quadrado. Você sabe que o diâmetro é tudo isso. E o raio é só isso. Se tudo isso vale 0,6 milímetros, então só o raio, que é do centro até a borda, é a metade. 0,3 milímetro. Tranquilo? Então, qual que é a área 1? A área 1 é igual ao π vezes o raio, que é 0,3 milímetro. Eu vou encher o saco com esse negócio de mili, com quilo. 10 vezes 10 a menos 3, porque é mili ao quadrado. Como que fica a área, então? 0,3 elevado ao quadrado vai dar 0,09. 10 a menos 3 elevado ao quadrado, potência de potência. A regra é multiplicação das potências. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Ah, então a minha área 1 é isso aqui vezes π. Deixa o π ali. Deixa essa coisa horrorosa. Então, é 0,09 vezes 10 a menos 6 π. Metros. Tá em unidade de medida de metro, porque eu transformei o mili em 10 a menos 3. Beleza? Vamos usar a mesma coisa? Para quem? Para o fio 2. Se você for ligeiro, você vai substituir aqui, ó. Então, vamos mudar aqui. Diâmetro é 0,4. Então, a metade é 0,2. 0,2 milímetros. Então, é só trocar aqui, ó, por 0,2. Mili é 10 a menos 3, então 0,2 ao quadrado é 0,04. 10 a menos 3 vezes 2, 10 a menos 6. Então, a área 2 é igual a 0,04 vezes 10 a menos 6 metros. Pronto, temos tudo bonitinho dos dados. Vou apagar aqui, então, porque agora a gente vai começar a brincadeira de verdade. Olha só, eu quero descobrir a resistência, né? Então, eu tenho a área 2, o comprimento do fio 2 e a resistência do fio 2, que é o que eu quero descobrir. Vamos fazer a lei de Ohm, a segunda lei de Ohm, para o fio 1 e para o fio 2. Então, ó, vai ficar R2 é igual a Rho2, R2 não, vamos para o 1, fio 1, Rho1 vezes comprimento do fio 1 sobre a área do fio 1. E vou fazer a mesma coisa para o fio 2. Resistência do fio 2 é igual a resistividade elétrica do fio 2 vezes o comprimento do fio 2 dividido pela área da seção transversal do fio 2. Legal. Olha o pulo do gato. Que expressão de senhora, não é mesmo? Olha o pulo do gato para esse exercício. O que a gente tem em comum entre os dois fios? Rho2 porque... Por quê? O que a gente tem em comum? Tô bugando. O que a gente tem em comum entre os dois fios? É o mesmo material, tá lá no enunciado. Os dois fios são feitos do mesmo material. E lembra que eu falei sobre o material? Quem dita a característica da resistência do fio? A resistividade elétrica, o Rho. Se é o mesmo material, o Rho do fio 1 é igual ao Rho do fio 2. Então, olha que legal. Rho1 é igual a Rho2. Então, se eu isolar o Rho1 e isolar o Rho2 e igualar as coisas,
vai dar bom. Vamos lá. Vamos por partes. Vamos fazer isso. Vou isolar o ρ1. Então, a fórmula é R1, ρ1, L1, A1. Eu quero isolar esse, certo? O R já tá aqui, não tá junto dele. Então, eu já vou deixar ele aqui. O R1 tá aqui. O L1 tá multiplicando o ρ. Passo pro outro lado dividindo. Então, o A1 tá dividindo aqui. Eu passo pro outro lado multiplicando. Faz a mesma coisa pro ρ2. Bom, a fórmula é igual. Então, vai ficar ρ2 é igual a R1, L1 vezes A1. Mas eu não disse que ρ1 é igual a ρ2, porque é o mesmo material? Então, quer dizer que isso é igual a isso daqui. Então, eu vou igualar essas duas coisas aqui. Tudo bem? Então, vai ficar R1 sobre L1 vezes A1. É igual ao quê? R1. Aqui é 2, né? Você nem me corrige, cara. R2, L2, A2. Tudo bem? Vamos já colocar os números, que eu acho que agora já dá, né? R1, resistência 1, 12 ohms. L1, 6 metros. Área 1, a gente calculou 0,09 vezes 10 a menos 6 π. R2, x. A2, 0,04 vezes 10 a menos 6 π. Sobre L2, que é 4. Agora é só resolver a continha, cara. Você só tem o x que quer descobrir. 12 dividido por 6 dá 2, não é? Olha aqui, ó. 0,04 dividido por 4, 4 dividido por 4, 1. Então, 0,01. Vou fazer por etapas, porque eu gosto de fazer por partes. Eu sei que você pode passar, cortar tudo de uma vez. Quem tá acostumado já com isso, corta. Quem não tá, me acompanha. Tudo isso aqui tá multiplicando o x, não é? Tudo vezes. Passa para lá dividindo, tudo bem? Então, x é igual ao que tá do outro lado. 2 vezes 0,09, a gente já pode fazer, né? Quanto que dá essa multiplicação? 0,18 vezes 10 a menos 6 vezes π. Aí, eu passei tudo isso aqui para lá dividindo, né? Dividido por 0,01 vezes 10 a menos 6 π. Olha só. Agora eu vou cortar. Tudo que é igual em cima e embaixo uma fração, você corta, né? Porque coisas iguais divididas dá sempre 1. Então, π dividido por π corta, 10 a menos 6, 10 a menos 6 corta. Ficou 0,18 dividido por 0,01. E quando você tem uma divisão aqui, ó, que você tem exatamente o mesmo número de casas depois da vírgula, 2 casas aqui em cima, 2 casas embaixo, eu vou lá e pá, corta a vírgula. Isso é igual a 18, né? Dividido por 0,01 é 1. X é igual a 18 ohms. Pronto, descobrimos a resistência desse fio aqui, ó. Tudo bem? Tranquilo? Qualquer coisa me pergunta, hein?